Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos fiéis, este domingo dedicado de modo particular à Santíssima Trindade, podemos pensar qual o motivo de se ter uma liturgia própria para expressar a fé no Deus uno e trino que os cristãos recebem por revelação divina em Jesus Cristo nosso Senhor. Bom, toda a missa é destinada à Santíssima Trindade. Todo o sacramento é destinado à Santíssima Trindade e é obra dela mesma. Se podemos oferecer, se podemos elevar as orações, se podemos apresentar o sacrifício santíssimo do Senhor, é porque nos deu o Espírito Santo, que no domingo passado, de forma solene, tínhamos a liturgia própria de Pentecostes. O que podemos oferecer a Deus, senão aquilo que Cristo mesmo, nosso Senhor, nos deu? Toda a liturgia é uma oferta do Filho ao Pai. Este é o único sacrifício aceito por Deus, é o único sacrifício agradável a Ele. Só podemos apresentar o Cristo nosso Senhor ao Pai, porque Ele se deu a nós para que o fizéssemos. Toda a liturgia tem como seu fim último e absoluto a pessoa do Pai. Vejam em seus missais como todas as orações se voltam à primeira pessoa da Santíssima Trindade e sempre se roga pelos méritos de Cristo na graça, no dom do Espírito Santo. No Espírito Santo, na graça do Cristo, chegamos ao Pai. Quando falamos do mistério da Santíssima Trindade, liturgia que o rito romano adotou bem mais tarde, estava já presente antes na Gália, no rito galicano, mas falamos de um mistério de nossa fé que não é estranho, por mais que nem sempre se teve uma missa na Igreja de Roma, a Santíssima Trindade, adotou-se este costume, a tradição apostólica é muito clara, com relação às três pessoas e um só Deus. E vejam como fazemos isso todos os dias, e com tanta naturalidade. Estas crianças que trazem em seus colos, que trazem consigo, se não foi a mesma coisa que fizeram desde o início, com as suas mãozinhas, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Praticamente, quando dizemos esta fórmula, traçando sobre nós o sacrossanto sinal da cruz, estamos tocando a tradição apostólica, a tocamos com nossos dedos e com nossa fé. A parte mais intensa, clara e irrevogável da tradição que os apóstolos nos transmitiram é que Deus é um só, em três pessoas distintas. Vai nos dizer Santo Atanásio, bispo de Alexandria, que tal tradição jamais pode ser negada, que tal tradição jamais pode ser ignorada, não pode ser relegada à secundária, mas nem é digno do nome do cristão quem não professa a fé num Deus único, em três pessoas distintas, conforme a tradição que dos apóstolos recebemos. Fortes as palavras do santo bispo de Alexandria, Atanásio, mas em sua força não diminui a sua certeza, é verdadeira. Só podemos ser cristãos de fato se cremos que Deus é este Deus que se revela em plenitude e sem reservas na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que nos dá a conhecer o Santo Evangelho e toda a Sagrada Liturgia que celebramos neste tempo de Páscoa. Cristo, o Senhor, o ungido, é Deus de Deus e luz da luz. Reconhecemos sua divindade.
O credo vai nos dizer de forma clara e irrevogável que cada uma das pessoas da Trindade é o mesmo e único Deus. Sua divindade é incontestável e clara. Já inicia com estas palavras: credo in unum Deum. Não são dois, nem três, nem uma multidão incontável. É um só e mesmo Deus. Não estamos aqui de forma alguma, quando falamos do mistério da Trindade, abrindo qualquer forma de porta teológica ou alguma brecha para ter uma concepção politeísta de Deus. Jamais. Deus é um só e não existem dois. Um só Deus. E vai nos seguir o credo. Pai. Que palavra belíssima! Mas totalmente cristã. Totalmente cristã. Aqui já não se cabe mais, se torna insuficiente todos os apelativos de Deus que temos no Antigo Testamento. A fé do povo de Israel, neste ponto, é suplantada pela revelação divina de forma absoluta. Não podemos mais considerar que El Shaddai seja suficiente para nos referirmos a Deus. Nem Elohim, nem Adonai, nenhuma das expressões substantivas pode pegar e dar algum significado próximo a isto que Cristo nos ensina. Pai. Pai é a palavra absoluta para se dirigir à primeira pessoa da Santíssima Trindade. O Pai que habita em luz inacessível, de fato, se faz acessível pela segunda e terceira pessoas da Santíssima Trindade. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É claro, queridos fiéis, o Cristo Senhor é o caminho único para o Pai. Mas o Pai é pura criação, está sempre criando. Meu Pai trabalha sempre, e eu também trabalho, nos dirá nosso Senhor em outra parte do Santo Evangelho. O Pai nunca entrou na obra de suas mãos? De fato não, é pura transcendência, e compete a esta pessoa própria da Trindade, em sua qualidade, ser assim, pura transcendência e criação. Cria pelo Filho e pelo Espírito Santo. Por Ele foram feitas todas as coisas, visíveis e invisíveis. Para que nossa profissão de fé fique bem clara, prossegue o credo. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito. Horas, para que não se caia no erro dos arianos, achando que Jesus é a primeira criatura superior às outras, mas se compreenda claramente quem Ele é, nos afirmará o credo: gerado, não criado. Não tendo pertencência nenhuma à criação, sendo Ele mesmo Criador, gerado do Pai antes de todos os séculos, coeterno com o Pai, o Cristo ainda se afirma no credo: Deus de Deus e luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Que poderíamos nós questionar da divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante de profissão de fé tão clara e comprovada? De forma alguma. E o diremos: uma só pessoa, claro, duas naturezas, a humana e a divina. A divina precede tudo, gerada do Pai antes de todos os séculos. A humana, por amor de nós, por obediência à palavra do Pai, para cumprir o desígnio salvador do Pai, desceu dos céus e se encarnou pelo poder do Espírito Santo no ventre santíssimo de Maria, e ali assume nossa natureza humana. Para que se complete a compreensão
do único Deus na mesma e única Trindade, o credo ainda vai dizer: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Só a Deus se pode adorar e ninguém mais. Assim, queridos fiéis, a tradição dos apóstolos, defendida e comprovada em todos os santos concílios da Igreja, vai nos fazer crer neste único Deus, em três pessoas distintas e próprias, vinculadas em si de uma forma que supera toda a nossa compreensão humana, de um mistério que só podemos dizer amor puríssimo e atuante, o amor do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai, na dinâmica interna e própria da Trindade, o próprio Espírito Santo age e realiza todas as coisas, atuante e vivificante. Não podemos correr o risco, queridos fiéis, de cairmos na heresia dos modalistas, que diziam que Deus era algo acima da Trindade e que a manifestação de Pai, Filho ou Espírito Santo eram como máscaras que Deus usava para se apresentar, não sendo verdadeiramente nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo. Isto, queridos fiéis, não nos vem dos apóstolos, mas é loucura da imaginação humana. Diante do grande mistério da Trindade, que por mais que revelado e bem estudado em tantos séculos, ainda transcende nossa capacidade de compreensão. E nesta explicação errou-se e errou-se muito. É claro que o Pai não é o Filho, nem o Espírito Santo. Cada um deles é uma pessoa própria, distinta, porém inseparável em sua natureza divina. Hoje vemos um pouco desta mentalidade modalista, num ecumenismo exagerado, sem respeito nem piedade, aquilo que nós mesmos recebemos dos apóstolos. Não são poucas as vezes que somos abordados com um argumento dizendo: Deus é um só. Mas que quer dizer uma pessoa ao dizer isto? Nós dizemos, e vamos dizer daqui a pouco, solenemente cantado, que cremos em um só Deus. Mas este Deus é um só, que ouvimos por vezes de bocas subjetivistas, relativistas com relação à religião, é um Deus modalista. Um Deus que é acima das religiões e de qualquer revelação, como se ele usasse de um nome para se apresentar a um povo, de uma característica para se apresentar a outro, e no fim desta afirmação que Deus é um só, diríamos que de Deus nada sabemos, é uma força suprenatural, uma energia cósmica, qualquer coisa, e que para os cristãos é de um jeito, para os muçulmanos é de outro, para os hindus é de outro. Não. Isto cai no mesmo erro dos modalistas e de uma forma muito mais abrangente, sem razão, sem nexo. Não podemos aceitar este Deus um só, nunca revelado e nem comunicado, estranho, totalmente estranho. Deus não é estranho. Quando falamos do mistério da fé e o cremos que a Santíssima Trindade é o maior mistério da nossa fé, quando falamos de mistério da fé, não falamos de uma coisa oculta, de uma coisa gnóstica, de um negócio que se vai alcançando por patamares de iluminação e de coisa parecida. Não. Quando falamos de um mistério da fé, estamos falando de algo que nos foi dado por Cristo, que nos revelou tudo o que tinha a nos dar do Pai. Tudo o que ouvi do Pai, os comuniquei. O Cristo Senhor nos dá a conhecer o mistério de Deus mesmo na Trindade.
Revelando-se Filho, revela o Pai e nos envia o Espírito Santo. Somos tocados no sacramento pela graça da Trindade, associados a uma filiação que é própria deste Filho unigênito. E se não bastasse, ainda somos consagrados templos deste Deus na inabitação do Espírito Santo. Isto não é qualquer coisa, não é estranho, é muito próximo, próprio e vivenciável. Não estamos falando aqui de coisas teóricas e imagináveis, estamos falando de sacramentos reais que nos tocam todos os dias e nesta liturgia age em nós. Quando Cristo nos dá a conhecer, nos faz conhecer a verdade. E ela está aqui, dada no tesouro mais profundo da tradição da Igreja. Porém, queridos fiéis, se achássemos que conseguiríamos sentar e usar da nossa inteligência humana, por mais iluminada que seja pela graça, e dizermos finalmente, esgotei todo o mistério da Trindade e consigo explicá-lo sem dúvida nenhuma, não seria a verdadeira Trindade. Se explicássemos Deus em toda a sua profundidade, em toda a sua essência, não seria Deus, seria fruto de nossa imaginação, fruto de nossa criatividade. Quando falamos de mistério, não falamos de uma coisa estranha, mas próxima. Porém, temos que ter a humildade de dizer, vem de Deus e Deus é maior. Portanto, o que compreendo, o que vivo, o que a Igreja e os sacramentos me dão, neste ponto de minha vida é isto. Porém, sei e aguardo esta bem-aventurança futura, que se é muito maior, e tal contemplação só na ressurreição dos mortos e na vida eterna, quando virmos Deus face a face no esplendor de sua glória. Mesmo o grande Santo Agostinho, em seu tratado da Santíssima Trindade, tendo explicado tanto, esclarecido tanto, desarmado tantas ciladas do inimigo que querem confundir a fé da Igreja, termina por fim dizendo, é maior, muito maior, e inflama-se o coração por contemplar tamanha grandeza, Deus mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo. Que a fé na Trindade nos leve à ressurreição dos mortos, à vida eterna e àquela glória da participação da vida divina que Cristo nosso Senhor conquistou por nós em seu sacramento redentor e que o Espírito Santo sempre nos leva mais a nos aproximar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.